E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo do Segundo STEM. Esse daqui é um projeto que a gente está fazendo, que é um podcast, e a gente decidiu apelidar de Imagina Se. É um projeto pequeno, mas a gente está pensando em dar atenção para algumas coisas, dar um ênfase maior para alguns assuntos que a gente, por mais que sejam principais assim na nossa vida, a gente não dá muita atenção. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre meio ambiente, conscientização, reciclagem, entre outras coisas. Tá um pouquinho difícil pra gente gravar, porque, né, enfim, a gente vai dar alguma risada de vez em quando, espero que vocês não se importem, mas é um projeto entre adolescentes, não tem também como ser algo extremamente profissional. É isso, esse daqui é o Grifo, e esse e o Shibazaki. Todos os segundos têm, e é isso. Alguém quer começar? Alguém quer abordar alguma pauta? Eu vou pegar aqui a pauta, porque eu acho Pode que eu tirei pegar a pauta daqui, né? A gente anotou algumas coisas pra gente também não ser só uma conversa de gente sem informação, e a gente vai, tudo que a gente falar vai ser baseado em dados e algumas coisas sobre nossa opinião, logicamente. Tudo em fatos reais, gente. Totalmente. E a gente podia falar sobre a falta de consciência sobre as pessoas, né? No carnaval eu tava andando por aí, tava trabalhando, né? Andando por aí também. Do nada eu vejo uma família inteira passando de carro, tipo, era 3 carros que tava junto. Eles estavam seguindo outros, tipo, um monte de criança começou a jogar saquinho, o saco do salgadinho, e aí embalagem de salgadinho no chão, assim, tipo, uma quina, assim, no meio do nada, assim, pum, começou a atacar. Foi bando de porco. Uma vez eu vi também o guincho, que tava guinchando o carro de alguém, e tipo, os caras estavam tudo jogando um monte de coisa no lixo, sem dizer as coisas do mar, né, também, o povo tava jogando. Eu acho que a conscientização desse pessoal que vem de São Paulo, eles acham que, tipo, teoricamente é uma terra de ninguém, sabe? Uma terra que eles vêm, e aí quando eles vão embora, tipo, os robôs se desativam, tá ligado? E todo mundo que mora aqui dorme, até eles voltarem pra sujar a cidade. Eu acho que essa questão, perdão te interromper, a questão também que as pessoas, até quem mora aqui é pouco conscientizado. A gente tem uma noção melhor, logicamente, já que a gente sabe, por exemplo, a Praia do Oceano. A gente sabe que ela é extremamente poluída pelo público que ela alcança, né? Já que é uma das praias mais multadas e tudo mais. E o pessoal mesmo que mora aqui às vezes não respeita. Tem um pacote de salgadinho, é meio difícil de colocar dentro da coisa e deixa no chão. Aí depois vem o vento, leva embora. Sim, tem gente que nem tenta. Então, eu uso como exemplo, quando eu tinha 5 anos, que foi um ato de conscientização que eu guardo por causa da minha vida, que foi quando eu descobri que eu jogar o papel no chão, que foi o que eu vi, eu tava sozinho, refleti. Eu joguei um papelzinho de bala no chão, e aí eu falei, já eu jogo no lixo. Uma criança. E aí veio o vento ou a chuva, não lembro, alguma coisa, e levou pra água e entrou no esgoto. E eu pensei, cara, era só eu ter jogado no lixo. E tipo, se esse esgoto, se esse bueiro entupir, vai ser culpa minha, em parte. E aí foi essa questão da conscientização. Seria muito mais fácil se alguém tivesse vindo em mim e falar, olha, isso é errado, isso não pode, porque não. Por exemplo. Então, assim, eu acho que essa questão deve ser abordada nas crianças, porque o adulto, no geral, é muito mais difícil de... Você tem que tratar isso desde mente mais fechada. Uma mente mais fechada. É a mesma coisa de, tipo, por exemplo, ninguém nunca ligou. Aí agora vai ligar? Tipo, vai continuar. E criança, tudo que você ensina é uma novidade pra ela. Exatamente. É muito mais fácil ela aceitar isso como uma coisa boa. Da mesma forma como você ensina uma coisa errada, ela aprende. E se você ensinar a coisa certa, ela também vai aprender. E geralmente, tipo, a maioria dos adultos tem essa coisa de, tipo, de poluir e tal, essas coisas. Então, por exemplo, ele viu as crianças jogando pacote de salgadinho. Se isso aconteceu, foi provavelmente porque eles reproduziram o que eles viram. Que eles viram de pais, das pessoas. Também. Que querendo ou não, é um pouco de educação. Sim, e o pessoal também fala muito, mas, pô, não fui eu que ensinei isso pro meu filho. Só que às vezes a questão não é nem essa. Às vezes o seu filho viu de alguém. Aí fala, mas o que eu posso fazer se ele aprendeu com outra pessoa? Você, como pai, tem a obrigação de ir lá e de corrigir e mostrar o certo. Mesmo que você não saiba, às vezes, às vezes eu penso, em algum momento eu tiver um filho, eu vou querer dizer tudo pra ele primeiro ter a minha visão, depois ele ter a visão dele, depois ele ter a visão das pessoas. Um exemplo. Então, por exemplo, cara, não joga no chão. Por que não jogar no chão? Eu vou brigar nele, eu vou bater nele, eu vou oprimir ele? Não, eu vou explicar, cara, você não pode jogar no chão, porque, pô, imagina, você jogar no chão não tem problema, eu jogar no chão não tem problema. Não vai causar nada no meio ambiente, o mundo é tão grande. Mas imagina que cada família, as crianças joguem no chão. Imagina o quão poluída seria a cidade. Isso é um exemplo, tá ligado? Isso. Eu acho que, tipo, às vezes essas comparações fazem com que as crianças reflitam. Porque pelas crianças terem tanto tempo livre e tudo mais, é muito mais fácil delas refletirem sobre algo e criar a própria opinião, assim como eu criei. Entendeu? E a gente vê que, tipo, as consequências disso, na maioria das vezes, por exemplo, como você disse, uma criança de cada família jogando um negócio no chão ou qualquer coisa do tipo, aquilo ali vai pro bueiro e gera as enchentes. Sim, e querendo ou não, igual eu tava estudando em meio ambiente, que o professor tinha explicado, que é algo meio óbvio, né? Vamos supor que em uma cidade alta, digamos alta mesmo, vai lá e os bueiros inundam.
E aí, beleza, os bueiros estão entupidos e tudo mais, a água vai inundar, ela vai subir. E vai tomar conta daquela cidade alta, daquele bairro alto? Não, ela vai descer. E nessa que ela desce, a micropopulação, digamos assim, ou às vezes até a maioria da população, vai ter suas casas invadidas pela água, pela chuva, por tudo, né? Que vai vir numa só onda. E aí vai acabar, atrapalhando a vida das outras pessoas de uma forma assim, que não tem como falar, porque a pessoa perde a residência dela, sabe? E às vezes tem gente que não tem nem pra onde ir. E isso, querendo ou não, é uma parte da pauta que são as consequências, cara. Porque a gente olha assim, mas a gente pensa, talvez não tenha tantas consequências, mas é porque talvez a gente não veja. Aqui, por exemplo, na Praia Grande, a nossa cidade é plana. Ela não tem muitos morros e tudo mais, ainda mais de mora gente, eu acho que não tem. Eu acredito, eu não tenho certeza. Mas a grande maioria é plana. Então, a gente tem problema com alagamento, porém não é essa questão de uma população talvez mais carente, que mora numa área mais pobre, uma área com menos regalias, às vezes até regalia, digamos, saneamento básico, que era realmente para ser o básico e acaba sendo uma regalia quem tem, entendeu? Então, eu acho que essa questão aqui na Praia Grande é um pouco escassa, porém tem muita gente que tem suas casas invadidas porque é uma área menos estratégica, sabe, para se viver. E a pessoa não pode fazer nada, porque para ela sair dali ela vai ter que levantar uma verba e talvez ela não tenha. E aí que eu acho que entra o governo, entendeu? Do governo ir lá ajudar essas pessoas, porque a culpa não é da pessoa, sabe? E a culpa, a culpa é do governo dessa poluição. Qual a opinião de vocês sobre isso? Assim, acho que a poluição, acho que é em relação, tipo, ao povo, assim, de certa forma é em relação ao povo. Agora, as condições em que aquelas pessoas vivem, poderia ser melhor, tipo, dependendo do governo, assim, de certa forma, cara, pelo menos ao meu ver. Muito verdade. Porque, tipo, a poluição é uma coisa que, tipo, acontece, então as pessoas vão lá e faz. O governo não tem como interferir nisso. Mas em relação à situação, muitas vezes o local onde elas moram e tal, essas coisas assim, eu acho que depende muito do governo também. Ele falou tudo, que nem no Japão, as pessoas não jogam lixo no chão, de jeito nenhum. É muito difícil você ver alguém jogando lixo no chão. Tem um lixo em cada esquina, assim, o povo tem até lixo reciclado, tipo, em a maioria das esquinas. O que acontece? Lá não é poluído o chão, essas coisas em questão de sujeira, né? Não em questão de atmosfera, essas coisas assim, de fato. Nós estamos falando de poluição da gente mesmo, do ser humanozinho normal, jogar lixo, essas coisas assim. Lá no Japão isso não acontece, só que, tipo, o governo de lá tem uma infraestrutura boa, então, tipo, todo mundo vive numa condição boa. E como as pessoas não poluem, então é um ciclo que se ajuda, que nem aqui no Brasil. Além das pessoas se autopoluírem, digamos assim, né, jogarem as coisas no lixo, poluírem o meio ambiente, o governo também não ajuda com a infraestrutura, então é um caos. Cara, só uma escada. Certeza, isso daí tá completamente certo. O que eu penso às vezes que isso daí fez eu refletir aqui rapidão é que, realmente as pessoas não jogam lixo na rua. E, na minha opinião, complementa aquilo que eu tava falando no começo. Tipo, você acha que essas pessoas foram pegas com 30 anos de idade? Tipo, alguém chegou e falou pra ela, não joga no chão? Não. Eu acho que elas cresceram com essa cultura. E aí que entra a parte também da cultura, porque o brasileiro, ele tem uma cultura meio escrachada, uma cultura muito adaptada. O jeito brasileiro. Bagunça. E querendo ou não, a valorização, assim, a preservação do meio ambiente é algo que tem se intensificado agora. Só que antes de se intensificar, essa conscientização se intensificar, as pessoas já estavam com algo em mente e foram repassando. E aí, hoje em dia, tipo, é mais difícil as pessoas se conscientizarem. Por isso que, tipo assim, a maioria dos jovens, acredito que em alguns casos são mais conscientes, porque a gente tem a mente mais aberta para isso. Então, às vezes, a gente é ensinado alguma coisa em casa, mas chega na escola e tal, essas coisas assim, pelo fato da conscientização, a gente acaba aprendendo e, tipo, tendo uma visão mais ampla daquilo. Mas, por exemplo, pessoas, assim, tipo, de, sei lá, dependendo da idade, assim, idades mais avançadas, tipo, fala, sempre todo mundo jogou, não vai fazer diferença. E aí, é por isso que, tipo, assim, uma pessoa tem esse pensamento, aí quando você vai olhar, várias têm o mesmo pensamento, e é por isso que nada muda. Sim. É uma coisa que vem desde o passado, né? Porque se desde o passado todo mundo fizesse tudo direitinho, lógico, a tecnologia ia evoluir, as fábricas iam vir, mas ia dar uma boa diminuída na questão de lixo, igual o Tietê. Cara, perdão. É aquela questão que você tá falando, tipo, completamente. Tipo, cara, assim, eu acho que as pessoas, sabe qual é o problema das pessoas? O Toshiba, na minha opinião, nossa, eu tô pensando nisso aqui muito agora, sério. Desculpa se eu falar uma coisa errada, mas na minha opinião é que, tipo, os políticos ou as pessoas no geral que têm mais poder, ou que têm poder aquisitivo pra mudar alguma coisa, eu acho que elas pensam muito, tipo, se eu fizer isso, se eu investir nas escolas, se eu investir nisso, o que eu vou ganhar? Sabe? Eu acho que as pessoas, tipo, aqui, eles não são patriotas no sentido correto da palavra, na minha concepção. Eles confundem patriotismo, sabe? E, tipo, por exemplo, patriotismo, na minha opinião, eu
querer a evolução da minha nação. Eu vou ter que fazer de tudo para que minha nação vá para frente, a minha bandeira, tá ligado? Isso, da minha concepção. Então, acho que, pô, se a gente tivesse, talvez como tem no Japão, pessoas que não estão só interessadas em benefício próprio, e sim benefício, tipo, do nosso país, tá ligado? Então, por exemplo, vai alguém lá, tudo mais, tem algum político, vai lá e, pô, a gente vai investir nessa questão da conscientização dentro das escolas, porque, pô, isso já muda muito, cara. Uma criança de 5 anos tá apta a absorver diversas coisas, seja boas ou ruins. Você ensinar uma criança a plantar, cara, isso muda muito. O nosso país, ele é extremamente fértil, tá ligado? Então, tipo, em diversos sentidos. Nosso clima é muito bom. Então, cara, se a gente transformasse isso, logicamente, depois de anos, mas se a gente tentasse e conseguisse transformar isso em algo cultural, seria perfeito. Lá no Japão, eu acredito que seja até questão de cultura mesmo. E não seja mais tanto regra. Já foi. Pra se adaptarem. Ou não também, mas eu acredito, né? Foi por causa da Segunda Guerra, depois que os Estados Unidos jogou lá as bombas, o Japão era um país assim, só militar, né? Só exército. Tipo, eles eram tipo, igual a Alemanha assim que tava invadindo toda a Europa, o Japão dominou a Ásia inteira, praticamente, quase toda a Ásia inteira. Aí os Estados Unidos bombardeou e tipo, ficou um caos assim no mundo inteiro. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos teve que ajudar. Aí nessa ajuda que os Estados Unidos deu, o Japão se conscientizou, os Estados Unidos ficou meio que tomou conta do Japão por conta disso, e eles investiram muito em educação, e né, que agora ele é um dos melhores países do mundo que se existe. E até sempre usado como exemplo. Por exemplo, teve uma vez que a minha professora estava falando exatamente sobre isso, acho que foi no fundamental. Ela estava falando sobre a conscientização e ela sempre usava o exemplo, lá no Japão é assim, imagine se no Brasil fosse da mesma forma. Então é algo que, tipo assim, meio que as pessoas pegam como base a educação que o Japão tem. Essa é a questão. E até é meio ignorante do nosso jeito de pensar que o Japão foi o Japão que desenvolveu essa questão do estudo, mas não foi o Japão que desenvolveu o estudo, eu digo essa infraestrutura para terem um investimento maior nos estudos, mas isso é um exemplo, tá? Em relação à organização. Então, as pessoas acham que o Japão, como país, ele inventou essa questão de organização, de ser organizado e tudo mais, é algo da cultura dele, sim, mas eles não inventaram, tipo, isso já vinha em outras nações, em outros lugares do mundo. E, tipo, cara, eles se basearam e eles conseguiram fazer. Sim. Então, por que o Brasil não consegue? Por que o Brasil não consegue? E é exatamente isso, tipo, em aula, quando a professora estava falando sobre o tema, ela falou assim, tipo, exatamente isso, que, tipo assim, é como você disse, não é algo que, tipo assim, foi criado pelo Japão, mas é algo que eles passaram a seguir, que a gente poderia tomar como um exemplo bom a ser seguido. Mesma coisa, cara, mesma coisa. Eu acho que o Brasil tinha que começar a investir mais nessa área, devia ter uma conscientização maior, porque o nosso país, ele consome muita coisa, muita coisa, e não tanto quanto os outros países, né, mas eu acho que ele consome muita coisa. Eu acho que, cara, é extremamente necessário a gente ter essa conscientização, aproveitar que, pô, a gente acabou de sair de um período, não saímos, né, mas saímos de um período tão crítico dessa pandemia, ainda estamos em pandemia, mas se tornou algo menos preocupante do que foi em 2020, aquela bomba que a gente não tinha muitas informações, a gente não sabia o que a gente podia fazer, e mais pensar pelos nossos, né. Então, eu acredito que tinham que aproveitar essa questão de a gente ter saído dessa pandemia e tudo mais, e deviam aproveitar para conscientizar de outra coisa, entendeu? Aproveitar essa brecha, essa carência que o brasileiro está passando, porque muitos países passaram por crises e foi difícil, mas eu acho que o Brasil em si foi um pouco mais complicado, porque o governo não ajudou tanto, nós nos sentimos desamparados em diversos momentos. Então eu acho que a gente tinha que aproveitar esse nosso momento de sensibilidade com o próximo e pensar em coisas que podem evitar, sabe? Até mesmo questão de riscos biológicos e tudo mais. Então eu acho que era o momento perfeito para a gente investir nisso, na minha concepção. Não, é que ele falou muito finalizando, eu ia jogar o desmatamento, mas é que você finalizou. Não, mas eu acho. Acabou o tempo? Não, dá de então, a gente fala do desmatamento rapidão. Que nem tava tendo muito desmatamento na Amazônia, mas também não é só na Amazônia. Que nem o Pantanal também pegou fogo e tudo, mas aí, né, tanto. E não é culpa do homem, porque teve uns pedaços do Pantanal que foi
incêndio criminal que fala, né? Quando, Isso, incêndio criminal. quando teve muito incêndio criminal no Amazonas, porque não adianta nada você falar sobre o meio ambiente e tal, não jogar o lixo, tipo, o povo não cuida da natureza também em si. Basicamente. A Amazônia desmatando tudo por causa do ouro. E tipo, não é só aqui no Brasil, que nem a Amazônia, no mundo inteiro. Tipo, lá no Japão eu estudava sobre a Amazônia, porque no mundo inteiro a Amazônia é muito importante. Cara, Se não existisse a Amazônia, não existia o mundo. Então, essa questão. As pessoas dão pouca importância, né? Porque as pessoas não. O Brasil dá pouca importância. O brasileiro dá pouca importância à Amazônia. E as pessoas de fora, às vezes, sabem mais da Amazônia ou dão mais Sobre o próprio brasileiro. do que o próprio brasileiro. E o brasileiro tem muito essa questão. O brasileiro gosta muito de outros países, de outros lugares, mas o brasileiro não conhece o país. Não cuida e não conhece. É muito comum você ver os brasileiros pensando, eu admiro tal lugar de fora, mas às vezes nem conhece os próprios lugares que tem no próprio Às país. vezes você vai ver, a pessoa vai falar, caramba, isso daí é no Brasil. E a gente vê às vezes um pessoal de fora que quer vir pro Brasil quer vir e o pro brasileiro Brasil. quer sair daqui. Sendo que nem conhece nem um terço do país. Então, eu acho que aí também entra, desculpa, gente, eu vou clicar muito nessa tecla porque entra também na questão da conscientização. Porque se a gente tivesse desde pequeno, a gente estudar sobre a Amazônia, estudar sobre a grandiosidade da fauna e da flora brasileira, cara, a gente seria apaixonado pelo nosso país. É a maior Nosso país fauna do cativado. Pô, cara, é incrível, mano, a gente tem uma onça pintada, irmão, a gente tem, tipo, uma capivara. Pô, irmão, o que é uma capivara, cara? Eu nunca vi uma capivara fora do Brasil. Deve ter, mas eu nunca... Uma cabra. O macaco. Irmão, o macaco. Macaco. Como assim, macaco? Macaco. Não, ele é apaixonado Eu sou apaixonado por macaco. Eu vou ter macaco quando eu crescer. Não sabia disso. Enfim, é logicamente legalizado pelo IBAMA, tô fechadão aí com o governo do estado de São Paulo e do Brasil. Enfim. Cara, nosso país ele é incrível. Eu acho que tem que ter uma conscientização, não só tipo, não desmata ou tipo, joga no lixo. Não, tem que ter uma questão, mano, não desmata. Mas por que eu não vou desmatar? Por que eu não vou jogar esse negócio no lixo? Por que eu não vou arrancar a planta? Porque, E aí é onde cara, a gente saber o que você mostra tá as fazendo. consequências. a gente mostra as consequências e, pô, o porquê mesmo. Porque o verdadeiro motivo da gente não querer desmatar a Amazônia é porque a gente tá preocupado com a fauna, tá ligado? A gente tá preocupado com os animais, a vegetação, a fauna e flora no geral. Então, pô, cara, daqui a pouco não vai ter mais arara, tá ligado? Daqui a pouco não vai ter mais mico-leão dourado, daqui a pouco não vai ter uns animais que, pô... Já tá quase em extinção, o mico. Você tem que ir praticamente em área preservada pra coisar os negócios. Exatamente. Então, pô, mano, é bem complicado, cara, bem complicado. Mas enfim, é isso. Alguém quer tocar mais alguma pauta, alguma coisa? Eu acho que basicamente é isso. O intuito desse podcast em si, desse papo que a gente trocou aqui agora, era mais falar sobre o que acontece e meio que propagar uma conscientização. Sim, cara, pô, por mais que nós sejamos novos, é a nossa geração, né, que tá aí, porque daqui a pouco a gente que vai ser os adultos. Então é isso, pessoal, a bateria da câmera acabou, mas a gente voltou aqui para pelo menos conseguir nos despedir de vocês. Muito obrigado pela atenção, por você que assistiu até aqui. A gente espera que a gente tenha propagado alguma conscientização em você, que, tipo, através de suas atitudes que mude e tal, essas coisas do tipo, outras pessoas também possam se conscientizar e tal, e meio que preservar o meio ambiente, porque senão eles morrem. Pra viver em um mundo melhor. Porque e se a gente fizer alguma coisa pra poder melhorar tudo? E se a gente não fizer nada e cagar tudo? É, exatamente isso. Então, foi mais ou menos essa a nossa ideia. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem as três opiniões, talvez um pouquinho mais a minha, porque eu me empolgo muito nesse assunto. Mas enfim, é isso. Eu acho que a gente conseguiu passar o nosso projeto, que é imagina se ou e se fosse diferente. Então, não tem como nós imaginarmos diferente se nós não fizermos diferente. Então é isso, muito obrigado. Beijão Toshiba, beijão Grifo e beijão pra vocês também. Valeu. Valeu, falou e fui! Finalizada de YouTube.